Produtividade não é sobre fazer mais, é sobre viver melhor. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Virar Referência. Eu sou a Júlia Schiavi e aqui a gente conversa com pessoas que constroem autoridade não pelo barulho, mas pela consistência, pela profundidade e pelo impacto real que geram na vida de outras pessoas. Hoje eu recebo alguém que vem de uma trajetória sólida no mercado corporativo, passou anos nos bastidores de grandes executivos e decidiu empreender de uma forma muito consciente, discreta e estratégica. Ela trabalha com produtividade, organização e gestão de energia, mas não no formato de receita pronto. O trabalho dela é totalmente personalizado, respeitando o contexto, a rotina das pessoas e principalmente a vida real no dia a dia. Thalita Viana, seja muito bem-vinda ao Pode Virar Referência. É um prazer ter você aqui. Muito obrigada, Júlia. Muito obrigada pelo convite. Estou muito entusiasmada para essa nossa troca aqui de hoje. Ai, que bom. Então, vamos lá. Você passou mais de 16 anos no mercado corporativo, não foi? Como que começou essa trajetória no profissional? Exato, Júlia. Assim, eu falo que eu fui educada para arrumar um bom emprego, assim, né? Então, eu vim de uma família muito simples, então aquela história de escola pública, sem muitos acessos, né? Assim, eu tenho 36 anos, então 20 anos atrás as coisas não eram tão fáceis como é hoje, né? Então, assim, é aquela coisa de para se desenvolver, você precisava, de fato, né? Não tinha, a internet não é o que é hoje. Então, eu falo que todos os meus movimentos, desde ali dos meus, sei lá, 13, 14 anos, era pensando assim: eu preciso desenvolver habilidades para conseguir um emprego numa grande empresa. Esse sempre foi ali o meu pensamento. Então eu lembro que desde ali dos meus 13, 14 anos eu já pensava assim: o que que eu preciso fazer, o que que eu preciso me desenvolver, qual que é a habilidade que vai me ajudar quando eu poder entrar no mercado de trabalho, eu conseguir ali ter oportunidades de galgar boas oportunidades em boas empresas. Então, vem deste lugar, desde que eu me imagino assim, esse era o meu grande desejo. O empreender, ele surgiu na vida bem depois. Nossa, que legal, né? A gente vai vendo o que a gente quer na trajetória, né? Da nossa vida, da nossa trajetória profissional, principalmente, que a gente vai descobrindo o que a gente gosta, né? E você ficou muitos anos numa mesma empresa, inclusive em cargos muito estratégicos, de bastidores ali. O que essa vivência te ensinou sobre rotina, produtividade, essa alta performance que você traz? Muito legal. Eu falo que assim, né? Eu, como muitas pessoas, teve que escolher o que ia fazer da vida aos 16 anos de idade. E na época, sem muitos recursos e sem muitos acessos, a única coisa que eu tinha em mente, assim, e aí aqui foi algo inconsciente mesmo, eu sabia que o ambiente que eu estivesse inserida ia me impactar de alguma forma. Então, quando eu fui escolher o que eu ia fazer, obviamente que o primeiro fator foi o que dava para pagar, né? Ali, então, o que cabe dentro do orçamento ali dos meus pais, porque até nessa época eu não trabalhava. Então eu nunca tive esse desejo latente de, nossa, quero ser advogada, quero ser médica. Eu não, eu falo assim, eu preciso me desenvolver para ter boas oportunidades. Então, a primeira opção de todo mundo quando não quer, não sabe o que fazer é administração de empresas. Mas, não é isso. Eu lembro, pelo menos alguns anos atrás era isso. Não sei o que eu vou fazer, eu vou fazer administração de empresas, que eu vou ter ali um repertório de negócios e depois eu decido para onde eu quero ir. E na época, nessa época eu morava em Guarulhos, que é uma cidade aqui do lado de São Paulo, e lá tinha uma faculdade que era muito boa, em administração de empresa. Mas eu queria muito, eu tinha muito essa vontade de. A minha mãe, o meu pai, meu irmão, eles sempre trabalhavam em São Paulo. E eu via que era diferente, assim, o fato de, sei lá, acordar cedo, sair de casa, o contato com as outras pessoas. Então eu também tinha isso. Eu falei, não, eu não quero estudar em Guarulhos, porque eu sei que as melhores oportunidades estão em São Paulo. Então, se eu estudar em São Paulo, vai ficar mais fácil, eu já tô mais perto ali dos meus objetivos, que era trabalhar numa grande empresa. E aí eu lembro que assim, eu comprei uma revistinha, nem sei se isso existe hoje, eu comprei ali uma revistinha que vendia para jornal, ali que tinha os cursos. E eu entrei em contato e eu vi que tinha um curso de secretariado executivo
bilíngue. E aí eu acompanhei, e essa faculdade especificamente, ela não tinha em Guarulhos. Então eu falei, então Hum, já começo por aí. Eu falei, de repente eu vou falar pro meu pai, olha, eu quero fazer uma faculdade que não tem aqui, eu vou ter que ir para São Paulo. Porque não tinha por que eu ir para tão longe se na época eu não trabalhava e eu podia estudar do lado de casa, sim. né? E isso, inclusive, seria, economicamente falando, mais viável, porque não teria deslocamento e tudo mais. Enfim, e eu fiz um curso de secretariado executivo. Assim, foi assim que eu escolhi essa faculdade. Eu comprei uma revistinha, eu olhei ali as matérias. Nessa época eu já estudava inglês, porque eu sabia que eu não sei o que eu vou fazer, mas se eu falar inglês a coisa vai ficar mais fácil. Eu falei para os meus pais, eu quero fazer esse curso aqui, enfim. E aí aconteceu. Entrei no curso de secretariado executivo. Para ser muito bem sincera, nessa época eu tinha 17 anos, eu nem sabia exatamente o que eu ia fazer, o que a profissão ia exigir de mim. Eu fui descobrindo isso ao longo do caminho. E aí eu tive, vamos dizer assim, a feliz sorte de conseguir, né, um cargo de secretariado executivo aos 22 anos de idade. Então, eu trabalhei no mercado financeiro, enfim, eu tive outras experiências ali dentro do mundo corporativo, sempre em grandes empresas, então sempre grupos empresariais. E aos 22 anos eu já tinha finalizado a faculdade e eu comecei a trabalhar como secretária executiva num grande grupo empresarial aqui em São Paulo. E aí eu falo que a minha escolha, que poderia ter sido muito errada, porque olha a forma como eu escolhi a minha profissão, foi a escolha mais acertada que eu tive ali na minha trajetória. Porque eu comecei a atuar nos bastidores de diretores executivos, então isso me fez ter que ampliar o meu repertório de uma forma muito grande, porque a vida de diretores executivos é uma vida muito dinâmica. Enfim, eles têm muitos acessos, a coisa acontece muito rápido, é tudo muito. Foi uma responsabilidade muito grande. Só que eu vi o jeito, então eu falo que esse foi a. Eu tive um contato com o jeito que eles organizam e se estruturam enquanto negócio e vida é de uma forma que não é ensinado pra gente. Então eu falo que nós ficamos muito profissionais na nossa vida profissional. Quando a gente olha para uma pessoa que tem um cargo de diretor executivo, presidente, eles são profissionais na vida. Então, eles não têm essa divisão de vida pessoal e vida profissional. Eles têm vida e tudo acontece ali dentro. Então, ter tido essa oportunidade, eu fiquei ali por quase 7 anos como secretária executiva, isso ampliou o meu repertório de vida profissional, cultural, de habilidades comportamentais de uma forma que, ó, acho que sem medo de errar, talvez qualquer outra profissão não teria me ajudado a me desenvolver tanto. Então, Foi uma escolha muito assertiva, né? exato, mas inconsciente. Eu não sabia que era, foi muito, teve um pouquinho de sorte, vamos dizer, aí no meio do caminho, mas de fato foi uma escolha assim muito assertiva, muito assertiva e muito casada, inclusive com a minha personalidade, que é essa coisa de ser muito dinâmica, ser muito curiosa. Então é assim, uma profissão Juntou. que exige de você um jogo de cintura gigantesco. Nossa, que legal, né? Tem tanta gente que tem dificuldade de achar a profissão certa ou até a faculdade certa, e quando a gente encontra assim de primeira, realmente é muito bom, né? A gente sente que não perdeu tempo, que realmente está onde deveria estar. Mas em que momento você percebeu que queria mudar de área e começar a construir algo seu? Teve ali alguma virada de chave ou foi percebendo ao longo dos anos? Teve uma preparação? Bom, como eu falei, aos 22 anos, vamos dizer assim, né, eu já tinha um cargo legal, então eu já tinha assim, tá, legal, já tô numa empresa legal, já conquistei é, uma estabilidade ali na carreira bacana, e aí, em meados ali dos 25 anos, eu comecei a me incomodar um pouco ali com a minha rotina, aquela coisa do eu fui educada assim, né? Você estuda bastante, aí você arruma um bom emprego, e aí é isso, você vai ficar nessa empresa até o final da vida. E ali, aos 25 anos, eu falava, tá, mas e aí, qual que é o próximo passo? O que vai acontecer agora? Eu vou ficar aqui nessa função para sempre? Enfim, eu acho que é um pouco ali, né, 25 mais se aproximando dos 30, então acho que veio aquele incômodo. E aí foi a primeira vez que eu entendi que eu tinha passado a minha vida investindo muito em autodesenvolvimento
e eu tinha pouco autoconhecimento. Então foi um momento da vida que eu comecei a investir mais em autoconhecimento. Então eu fui estudar coisas que não necessariamente estava relacionado com a minha jornada profissional. Então foi um momento que eu fui fazer curso de teatro para não atores, que eu falei assim, não, acho que eu quero melhorar, sei lá, minha postura corporal, enfim. Eu fiz cursos diversos, assim, de terapia. Aí foi a primeira vez que eu fui fazer terapia também. Enfim, e aí foi uma fase muito boa porque eu estudei coisas que não estavam Ai, que conectados legal, né? ali com a minha jornada profissional mesmo. Então, isso foi muito bom, porque aí eu comecei a perceber o que eu realmente gostava, de coisas que eu aprendi a gostar porque eu queria atingir aquelas metas e os objetivos. Mas ainda assim, todo o meu repertório era: você precisa estudar para se desenvolver. Então, eu fui fazer uma outra faculdade. E aí, aquela coisa, vai fazer faculdade do quê e tudo mais. E aí, aqui eu fui, de fato, eu olhei para o mercado, entendi ali o que estava acontecendo, e era um momento que as empresas estavam olhando muito para a questão da inovação, para a questão do próprio digital. Então, eu fiz um MBA em gestão de negócios, inovação e empreendedorismo. Só que era um empreendedorismo muito mais voltado para. Seria um intraempreendedorismo, né? Então, você empreender dentro da própria empresa. E aí foi o momento que eu comecei a ter contato com startups, comecei a ter contato com metodologias de desenvolver soluções que melhorava ali a experiência do cliente, que te possibilitava criar novos modelos de negócio dentro da própria empresa. E aí eu me apaixonei por este universo, porque aí eu entendi, assim, um outro mundo se abriu, uma outra forma, vamos dizer assim, de fazer dinheiro se apresentou para mim. Juntamente com isso, eu sempre fui muito curiosa com o universo digital. Dentro desses cursos que eu fui fazer sobre, na hora que eu queria me desenvolver, eu fiz um curso sobre redes sociais. Olha só, isso, sei lá, isso deveria ser. Eu devia ter uns 27 anos, tipo, tô falando 10 anos atrás. 10 anos atrás eu fui fazer um curso de rede social. Então, tava Nossa. começando ali o que que era, tipo, produzir conteúdo e tudo mais. Aí, nessa época, para colocar em prática o que eu aprendi nesse curso, eu abri um site, porque uma das coisas que ele ensinava lá era você abrir um site ali no WordPress e tudo mais. E aí eu fui colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi. E aí eu compartilhava assuntos diversos. Eu falo que o intuito desse site, que tinha um formato ali meio de blog, era eu descobrir o que eu gostava de falar. Porque eu sabia o que eu gostava de consumir, mas eu não sabia o que eu gostava de falar. Então, esse site está até no ar, ele ainda existe. Hoje eu tenho dó de tirar ele do ar, porque eu falo que ele faz parte da minha trajetória. E, enfim, aí eu fui testando e eu me apaixonei mesmo pelo esse universo digital. E eu fui começando a estudar cada vez mais ali para entender, pensando que assim, num futuro bem distante, eu posso empreender em alguma coisa. Mas eu nunca. Não era um desejo latente, porque lembra, eu fui educada para arrumar um bom emprego, eu tinha uma carreira que estava super em ascensão, porque aí depois, nesse meio tempo, eu saí do meu cargo ali de secretária executiva, eu fui trabalhar na área de inovação da empresa, então eu participei ali de projetos de inovação. A gente usava muito metodologia, né? Usava ali a metodologia ágil, então a gente desenvolvia soluções olhando para o cliente, com o cliente ali no centro. Então eu me apaixonei por esse universo de gestão de projetos também. E aí aqui eu falei, caraca, eu descobri o que eu gosto de fazer. Eu gosto de trabalhar com projetos, porque projetos é muito dinâmico. Cada hora você está envolvida com um projeto diferente, o que te faz ter que ampliar cada vez mais o seu repertório. E essas são minhas habilidades que eu tinha adquirido lá com os executivos de organização, planejamento, visão estratégica e tudo mais, isso me agregava muito no dia a dia lá com os projetos. E aí foi a primeira vez que eu percebi, quando eu fui trabalhar com projetos, que as pessoas não tinham essa visão estratégica de como se organizar, de como cuidar bem do tempo, de como conduzir as burocracias ali do dia a dia de uma forma mais eficiente. E eu falei, nossa, porque como eu estava lá no dia a dia com os executivos, isso é a base do trabalho deles. Então as coisas precisam acontecer de forma estruturada, com ordem, planejada. As É coisas não algo que já simplesmente fica acontecem. automático, né? Exato. Então, para mim, isso era tão o meu modus operandi que eu achava que todo mundo era assim.
E Uhum. aí, quando eu fui trabalhar na área de projetos, que aí eu fui conviver com outras pessoas, com outro que não, vamos dizer assim, né, não tem a mesma visão dos executivos, foi a primeira vez que eu falei, gente, de repente, isso é uma habilidade. E aí acabou que aconteceu que às vezes as pessoas chegavam até mim e falavam assim, Kali, me ajuda a planejar tal coisa, me ajuda a organizar determinadas coisas. Eu falei, de repente essa é uma habilidade que eu tenho. E nessa época eu já estudava ali o, o mundo digital, já entendia, já sabia um pouco dessa coisa de produzir conteúdo e tudo mais, mas aí isso era tudo muito tímido, porque eu não tinha esse. Por que que eu ia produzir conteúdo? Eu não tinha um desejo latente de vender nada. Ok. O que aconteceu é que veio a pandemia. E aí eu ganhei horas dentro de casa, porque eu morava numa cidade, trabalhava em outra. Eu viajava muito também a trabalho, então toda vez que a gente desenvolvia uma solução nova, um projeto novo, eu viajava para várias regiões do país para treinar ali os times, para divulgar essa solução nova. Quando veio a pandemia, eu ganhei muitas horas dentro de casa, porque aí não tinha mais viagens, eu não tinha mais que ir para o escritório, né? Então eu não Nossa, tinha hora de fazer o que com trânsito. esse tanto de tempo Despertar. livre? Exato! E eu falei, gente, o que eu vou fazer agora com tudo isso? E aí eu falei, quer saber? Eu vou começar. E aí era uma fase que tava todo mundo meio perdido. Falei, eu vou começar a dividir o que eu sei sobre organização, planejamento e tudo mais. Se eu falar pra você que foi 100% sem intenção, eu tô mentindo. Eu sabia do que poderia acontecer. Eu sabia que isso poderia virar ali um negócio. Mas no início eu não trouxe esse peso. Eu falei, deixa eu ver se eu gosto. Deixa eu ver como é que as coisas funcionam. E aí eu comecei a produzir conteúdo no meu Instagram mesmo, abri ali e falei, gente, vou dar dicas aqui de organização, já que a gente tá em casa, então agora o trabalho veio para dentro de casa, a gente vai precisar ser ainda mais organizado para conseguir ali equilibrar todos os pratos. E com isso, veio ali depois de um tempo a primeira pessoa que me perguntou: "Você dá consultoria?" Aí eu falei: "Dou". Aquela coisa do tipo, dou. Aí depois você fala, meu Deus, como que eu vou entregar isso? Só que como eu já tinha uma bagagem ali de desenvolver soluções e tudo mais, eu adaptei tudo que eu tinha de conhecimento e apliquei nessa minha primeira cliente. E aí a coisa foi acontecendo. Então, né, obviamente que eu tô encurtando a história, mas as coisas foram acontecendo. E aí eu fiquei por um ano e meio, mais ou menos, dividindo as duas coisas. Eu continuava com a minha carreira corporativa ali normalmente, mas eu intensifiquei um pouco a produção de conteúdo e a minha cartela de clientes, vamos dizer assim, ela foi aumentando, porque é aquela coisa de um, indica para o outro. Nesse meio do caminho eu estruturei um curso sobre organização para eu também entender se eu gostava de dar aula, se eu gostava de fazer isso. E aí foi inevitável que com o tempo a minha consultoria foi crescendo e aí chegou aquele momento de falar, tá, o que que eu vou fazer com isso agora? Porque também, ao mesmo tempo, eu estava ganhando cada vez mais responsabilidade no mundo corporativo. Eu sabia que se eu demorasse para tomar uma decisão, ficaria cada vez mais difícil, né? E eu Uhum. também não ia conseguir conciliar por muito mais tempo as duas coisas com qualidade. E aí chegou o momento que eu tomei aquela decisão de pedir para sair. Então, acho que com certeza foi uma das decisões mais difíceis que eu tive na vida, porque assim, eu tinha 11 anos de empresa, Muito uma carreira, tempo. não é, exato, não é que assim, nossa, estava ruim, não, eu tinha uma carreira super em ascensão. Eu tinha acabado Uhum. de participar, inclusive, de um programa de liderança dentro da empresa. Então, assim, sair quando tá tudo muito ruim é muito mais fácil, mas não, tinha várias coisas boas acontecendo, né? Nossa. Mas E vários participantes ali juntos, né? Porque você vai criando amizade, criando elos entre a empresa, entre os funcionários, e cria amizade, né? Eu acredito que é realmente uma mudança, mas durante essa mudança, você acredita que teve ajuda desse lado do empreendedorismo, ou foi mais você sozinha, ou você teve alguém te ajudando nessa parte? Porque a gente fala bastante que empreender é meio solitário, né? A gente precisa descobrir tudo sozinha, entender o que que a gente quer. Como que foi para você? tá. É assim, como eu tinha feito o MBA, que tinha esse viés do empreendedorismo também, então Uhum, eu já tinha uma base de visão de negócio.
Por estar numa grande empresa ali, eu também tinha bem estruturado essa coisa de como é que funciona uma empresa. Nessa minha jornada de quando eu mudei ali, né, saí do cargo de secretária executiva e fui trabalhar com projetos digitais, eu trabalhei muito tempo com grandes consultorias. Então também eu aprendi muito nessa jornada com essas consultorias que a própria empresa contratava ali para ajudar a gente em alguns projetos. Então, quando eu decidi que eu abriria uma consultoria, eu peguei toda essa minha bagagem que eu já tinha ali do corporativo e eu só repliquei para o meu negócio, né? Para o modelo de negócio ali que eu queria construir. Então, assim, de fato é uma jornada muito solitária empreender. No meu caso, eu vim de um. Eu tô rodeada de pessoas que assim, eu acho que eu tenho duas ou três pessoas que empreendem, todo mundo é do mercado corporativo. Então eu nem tinha muitas referências ali, eu não tinha nem com quem conversar. E isso é uma coisa muito legal de dividir com quem de repente tem essa vontade de começar a empreender. Você precisa estar num ambiente de quem empreende. Então, uma coisa que eu fiz bastante antes de tomar essa decisão, eu ia em muitos eventos de pessoas que empreendiam. Porque senão fica uma coisa, você acha que você tá meio doida, assim, você fala assim, será que é possível? Porque as pessoas à sua volta não têm esse repertório, não têm essa trajetória que você quer percorrer. Então você precisa conversar com pessoas que já fazem aquilo que você quer fazer. Então eu ia muito em eventos, eu conversava com muitas pessoas para entender assim, não, realmente é possível, dá para fazer desse jeito, dá para fazer daquele outro jeito. Então, Para não é assim, eu entrar num mundo totalmente desconhecido, né? Precisa entender um exato. pouco. Não, e principalmente quando você tem muita coisa a perder, né? Assim, não dava pra eu entrar largar uma carreira corporativa em ascensão e Uhum, entrar numa coisa sem saber minimamente ali do que deveria ser feito, né? com Todas certeza. as respostas a gente nunca vai ter. Eu falo que é um passo de fé mesmo. Você não vai ter todas as respostas. Assim, eu tinha minimamente um planejamento. Eu falei, ó, para eu sair do meu trabalho atual, eu preciso disso, daquilo, daquilo outro. Eu tinha um planejamento mínimo, mas eu vou falar para você. Não, eu não atingi todos, eu não dei todos os checks ali na hora que eu tomei a decisão. Teve algumas coisas que eu falo assim, seria bom se eu tivesse isso, mas eu não tenho, mas eu não vou esperar também isso acontecer para eu tomar essa decisão. Tem algumas Perfeito. coisas que a gente vai ter que bancar mesmo ali a nossa vontade. E isso E já um faz exercício parte do planejamento, né? Você já se exato. planejou para sair, olha que legal. Eu ia te perguntar se você trabalha mais com empresários, né? Ou com empresas, dando consultoria para empresas, para equipe. Qual que é mais a sua área que você se achou? Tá. Hoje eu tenho duas vertentes, assim, dentro da metodologia aqui da consultoria, e o que a gente estruturou é assim, eu não acredito que a gente tem vida pessoal e vida profissional, trazendo muito ali os aprendizados que eu tive com os executivos. Então, hoje eu trabalho ali com empresas de médio porte, mas eu sempre começo o meu trabalho com um empresário, com um profissional autônomo. Por quê? Primeiro que a empresa é reflexo do líder. Então, não adianta a gente querer estruturar todos os processos, organizar toda a empresa, se o líder não está bem ali organizado e estruturado. Obviamente que um treinamento pontual, alguma coisa assim, a gente faz diretamente ali para a empresa. Mas a jornada que eu acredito que seja ideal, eu sempre começo o trabalho ali pelo dono da empresa. Hoje eu trabalho muito com profissionais autônomos, então médicos, arquitetos, pessoas que se desenvolveram muito bem na sua habilidade, mas depois tiveram que abrir um negócio, mas não têm a habilidade, não têm essa visão estratégica de como que eu treino uma assistente, como que eu treino uma secretária, quais são os processos minimamente que eu tenho que ter ali para garantir a boa experiência do meu paciente, a boa experiência do meu cliente. Como que eu organizo e estruturo ali os processos de uma empresa para minha vida não se resumir somente a trabalho? Então, eu acho que essa é a jornada, assim, ideal, né? Então, a gente organiza o profissional e aí, consequentemente, também neste trabalho, a gente também consegue já identificar, né? Fazer ali o diagnóstico de quais são os processos na empresa que impacta o dia a dia dele e que precisa ser ajustado ali. Então, ele é um trabalho bem conectado mesmo, que é o que eu acredito, até você falou no início, né?
gestão de energia. Eu falo que eu trabalho com gestão de tempo, porque é o termo que as pessoas mais conhecem, mas no final do dia o que a gente faz é uma gestão de energia mesmo, porque energia sim a gente consegue aumentar se a gente fazer ali a gestão, né, cuidar dela de forma estratégica, diferente do tempo que a gente não consegue aumentar, que são ali as 24 horas que a gente tem. Então, Deve ser um é processo muito de autoconhecimento também, né? Você entrar e perguntar assim, tá bom, o que que você faz? Quais são as atividades? O que que você gosta, né? Imagina, a pessoa ver todas essas perguntas, tem que se sentir preparado realmente. Eu gostei muito do que você falou, do autodesenvolvimento e do autoconhecimento. São duas vertentes que às vezes ali a gente junta, não, parece a mesma coisa, mas não é, né? A gente tem que saber quando desenvolver melhor cada uma, né? exato. E esse aspecto ficou muito latente para mim, que na época que eu era secretária executiva, eu atendia simultaneamente dois executivos. E eles tinham basicamente ali as mesmas atribuições. Só que eles eram muito diferentes e eles faziam as mesmas coisas de formas totalmente diferentes. Por quê? Porque eles respeitavam muito a individualidade e a característica pessoal de cada um. Quando a gente fala de organização, de produtividade, existe um estereótipo que só existe um único formato. Então, assim, nossa, para você ser uma pessoa organizada, para você ser uma pessoa produtiva, você tem que ser assim, e assado. Só que às vezes a gente olha para esse estereótipo e a gente olha para nossa vida e fala, cara, não cabe na minha vida fazer essas coisas, eu não consigo manter a constância né, sei lá, por exemplo, vamos dar um exemplo palpável. Uma época ficou famoso aquele O Milagre da Manhã. E aí você tem lá todo um ritual de coisas que você precisa fazer. E aí, às vezes, você não é uma pessoa da manhã. Às vezes você trabalha até mais tarde, então você não consegue acordar tão cedo. Eu vou dar aqui o meu exemplo. Eu sou uma pessoa muito. Tenho uma tendência a ser mais metódica. Aí, se eu for seguir o que tá escrito lá tem um passo a passo. Ó, você tem que acordar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. Se de repente eu não conseguir fazer uma coisa do que tá escrito lá, eu vou achar que eu não consegui fazer nada. Aí aquilo já vai atrapalhar o meu dia inteiro. Então, eu não posso engessar muito a forma como eu me organizo e me estruturo, porque se eu engessar, a chance de eu me auto-sabotar é muito maior. Então, eu preciso criar uma organização que funcione levando em consideração minhas características pessoais, principalmente o contexto de vida que eu tô nesse momento de vida, quais são as metas e os objetivos que eu tô buscando. Se eu sou, e aí eu falo que tem uma parte de característica pessoal que a gente não pode negligenciar, que é se você é uma pessoa mais introvertida, se você é uma pessoa mais extrovertida. Geralmente se a pessoa sabe ali temperamentos, embora não é uma, né, ainda não é algo totalmente provado cientificamente, mas eu acho que tudo que a gente se sabe sobre a gente e aí a gente se organiza a partir disso, é aqui que a gente fica produtivo de verdade. Porque a gente constrói um ritmo de vida que funciona pra gente, personalizado pra gente. Eu falo que o meu trabalho, ele é muito parecido com o trabalho de um nutricionista. Existem diversas formas de dieta. Qual que é a melhor para Júlia? Não sei. A gente vai olhar para a rotina da Júlia, vai entender o que que ela está buscando, o que que ela já sabe que ela tem dificuldade, e a partir daí a gente vai estruturar um planejamento, vamos construir uma agenda inteligente e estratégica, levando o seu contexto em consideração. É Então, sempre sobre nós, né? Então precisa se autoconhecer realmente para entender o que que vai dar certo para você, como que a gente vai personalizar para você, né? Não é a mesma coisa para os outros. E exato. muito se fala hoje do burnout, que a gente fica muito exausta com tudo isso. Perdão. Imagina. Você. Nossa, engasguei aqui. Você Imagina. acredita que muitas pessoas vivem exaustas porque estão fazendo coisas sem sentido? Não vê um objetivo? O que que você acredita sobre isso? Tem uma frase do Cortella que eu gosto muito, que ele fala assim, que cansaço a gente cura descansando e estresse a gente cura mudando. É alguma coisa nesse sentido. E eu falo assim, eu acredito nisso piamente. A gente fica muito estafado
quando a gente sabe que a gente precisa tomar algumas decisões na vida e a gente não toma. Seja ali por medo, seja ali por ausência de conhecimento, seja porque às vezes a gente nem percebeu que é uma determinada situação ali que está realmente deixando o nosso dia a dia muito mais pesado. Então, porque quando a gente fala de fazer muitas coisas, aí aqui eu vou citar de novo ali os exemplos dos executivos, que é da onde vem todo o meu, né, boa parte do meu background. A gente tem uma tendência a limitar muito a vida, né? Então, acho que todo mundo já ouviu assim, para você ter uma carreira de sucesso, isso vai impactar a sua vida profissional, principalmente as mulheres têm aquela coisa, nossa, para você ser uma boa mãe, isso, de repente, você vai ter que abrir mão da sua carreira ali e tudo mais. E quando eu olhava ali o dia a dia, a forma como estava estruturada a rotina dos executivos, ele era executivo, muitas vezes ele tinha outros negócios, ele era professor, ele era palestrante e tinha um hobby. Olha só quantas coisas eram feitas. E eu acredito muito que esse sentimento de burnout mesmo ali, e esse estafamento ali, vem de uma forma da gente começar a limitar a vida. Então a gente está tão focada em uma única esfera da nossa vida, e muitas vezes essa única esfera não faz tanto mais sentido, a gente se perdeu no meio do caminho, porque que eu queria tal coisa. E aí isso torna o nosso dia a dia mais pesado, e aí isso reverbera ali para outras questões. Então, eu acredito que muito desse estresse todo que a gente vive é porque a gente perdeu o porquê do que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo. Então, e trazendo um exemplo da minha própria história, quando eu já estava ali no momento que eu precisava tomar uma decisão de ou eu continuo no mundo corporativo para me dedicar ao meu negócio, ou eu fecho esse negócio e vou me dedicar, porque chegou no momento que eu precisava fazer isso, porque a consultoria estava crescendo e as minhas responsabilidades no mundo corporativo também estavam aumentando. Até tomar essa decisão ali, decidir de fato ir lá pedir para sair, foi um dos períodos mais difíceis da minha vida. Eu estava assim muito cansada, mas não era o trabalho em si, mas era essa minha ausência de decisão. Então, isso tornava o meu dia a dia muito mais difícil, muito mais pesado. E aí, linkando isso com o meu trabalho, porque quando a gente tem uma organização do nosso dia ali bem feito, por que que isso fica mais, eu vou falar mais simples, não é mais fácil. Porque quando a nossa vida está organizada, fica mais fácil a gente identificar quais são os aspectos ali que a gente precisa mexer. Quais são as conversas difíceis que a gente precisa ter, quais são os nãos que a gente precisa dizer, porque senão a gente cai naquele discurso do não tenho tempo, que é uma coisa que, de fato, a vida de todo mundo é muito intensa, é muito agitada, a gente, é muito dinâmico o nosso dia a dia hoje. Então é muito confortável a gente dizer que não tem tempo. Só que eu falo que não ter tempo, ele é um sintoma. É igual quando você tá com uma dor de estômago. A dor de estômago não é a causa raiz do problema. É um sintoma que você tá tendo, e aí você vai identificar ali o que que tá te gerando essa dor de estômago. O não ter tempo é exatamente a mesma coisa. Não é que você não tem tempo, ele é o sintoma. A gente precisa identificar a causa raiz disso. E aí, obviamente, que pode ser de coisas mais simples como coisas mais complexas. Pode ser simplesmente o fato de você não usar a tecnologia para te ajudar a se organizar. A forma como você se organiza não é eficiente com o contexto que você está inserido. Tem o seu planejamento ali não está realista. Tem coisas práticas, sim, que pode ser, mas depois que a gente resolve essas coisas práticas, a gente sempre acaba reverberando ali em algumas decisões e, né, algumas decisões, algumas conversas ali que a gente precisa realizar. Olha que bacana, né? Nesse início de ano, a gente vê muita gente fazendo metas que são inalcançáveis para o momento de vida, né? Às vezes precisa realmente se entender, realmente entender o que está em jogo para poder colocar ali no dia a dia, no planejamento. E o que você falou é essencial. Às vezes você não está usando a ferramenta certa, né? Às vezes é só você entender se é realmente aquilo que você utiliza no dia a dia, se você entende melhor qual plataforma
te serve, né? Então isso é muito interessante. E tem pessoas que sente que não rende, né, o dia, que nem você falou. Ai, se eu não faço aquela tarefa que eu coloquei, o meu dia parece que não foi feito. E às vezes a gente precisa de uma mudança simples na rotina. E quando o assunto é produtividade, as pessoas acabam vendo que é um assunto bem perigoso ali, né? Tem gente que não gosta de falar de produtividade. O que que você recomenda que as pessoas precisam parar de fazer agora quando se trata de produtividade? Tá. Eu gosto. O primeiro ponto, assim, a gente precisa entender o que a gente quer. Assim, toda vez que alguém vai me contratar, eu falo assim, tá, qual que é a sua maior dor latente agora? O que que você quer mudar ali na sua vida? Porque é a partir disso que a gente vai estruturar ali todo o trabalho, toda a organização ali, seja da sua vida, seja do seu negócio. Muitas vezes a gente tá com a nossa agenda lotada de coisas, só que todas essas atribuições, esses compromissos, essas tarefas, elas não estão conectadas com as metas e os objetivos que a gente tem. Então, quando eu falo de produtividade, é eu entender assim, o que eu quero conquistar nessa minha fase da minha vida, e aí eu vou olhar para a minha agenda, sempre ela, não tem jeito, e eu preciso garantir que na minha agenda tem tempo e energia investido nesse objetivo que eu quero realizar. Vou dar um exemplo bem palpável. Eu gosto, porque eu falo que é importante a gente sempre aterrar esse assunto, porque senão fica muito mais no campo das ideias. Então, por exemplo, estamos no início do ano. Então, geralmente, no início do ano, a gente faz aquela promessa do esse ano eu vou me exercitar melhor, esse ano eu vou cuidar mais da minha saúde. Então, essa é um desejo. Quando eu olho para minha agenda semanalmente, eu preciso ver. Fui para academia ou fui no médico, fiz tal coisa na segunda, na terça, na quarta, ou não fiz. Não cuidei da minha saúde essa semana. Só que essa análise é importante que a gente faça semana a semana, pelo menos. O que acontece na maioria das vezes é que a gente só faz essa análise lá em dezembro. E aí a gente não tem tempo mais de recalcular a rota. Então, assim, o que é produtividade pra mim, de repente não é produtividade pra você. Às vezes produtividade pra você vai ser assim, eu quero descansar mais. Então, descansar não é algo que a gente relaciona ali com produtividade, mas de repente é o que você tá precisando mais nesse seu momento de vida, no seu contexto de vida. Então, a gente precisa entender que quando a gente fala de produtividade, o maior conselho que a gente teve sobre produtividade foi a nossa mãe que nos deu, que é aquela coisa do você não é todo mundo. Então a gente precisa entender assim, o que que eu estou buscando e a partir disso me estruturar. Por que que é tão difícil fazer isso, Júlia? O nosso processo educativo, a forma como a gente foi educada ao longo da nossa vida, como é que era? Nós íamos para a escola e aí na hora quando a gente ia fazer prova, a prova tinha uma única resposta certa. Então, a gente estava sempre buscando a resposta certa ali, gabaritar a prova, né? Então, tinha lá as alternativas, a gente precisava encontrar a única alternativa correta. Então, todo o nosso processo educativo foi sempre buscando a resposta certa. Quando a gente vem para a vida, na vida não tem uma única resposta certa. Quando a gente fala de produtividade, de gerir melhor o nosso tempo, não existe uma única forma certa. E aí aqui a gente entra em conflito, porque a nossa vida inteira a gente buscou a única resposta certa. E aí aqui a gente está falando de um assunto que existem diversos formatos, diversos caminhos. E aí a gente entra muito em conflito, principalmente em tempos de rede social, que a gente olha lá as pessoas que acordaram 5:30 da manhã, correram, tomaram banho gelado, tomar ali um café super faturado. E aí, quando você olha para o seu contexto de vida, não cabe nada dessas coisas. Aí você fala: eu não sou produtiva porque eu não faço nada disso. Só que até fazer essas coisas não estão conectados com as metas e os objetivos que você tem. Então a gente precisa voltar e falar assim: o que que eu estou buscando nesta fase da vida?
Isso é uma dica riquíssima, porque isso que você falou da influência das redes sociais é um assunto que se fala muito ainda, né? Principalmente depois da pandemia, que as pessoas começaram a postar da rotina e a gente acaba se influenciando. Tomar cuidado com quem a gente segue, com quem a gente vê como referência, né? E eu gosto muito de falar que para ser uma referência não precisa ter milhões de seguidores. Aqui a gente fala bastante que a gente é uma referência para nossa família, para os nossos amigos, até mesmo no nosso meio de trabalho. E eu quero te fazer essa pergunta, né? Por que que hoje você é uma referência? O que que te torna referência hoje, Thalita? Olha, pegando ali do âmbito pessoal, acho que eu sou uma pessoa muito persistente naquilo que eu quero realizar, assim. E isso acho que vem também muito da forma como eu fui educada. Acho que isso aqui tem muito culpa, vamos dizer assim, uma culpa boa da minha mãe, assim. A minha mãe nunca falava que algo não dava para ser feito. Ai, que Ela sempre legal. falava assim: a gente vai ter que se organizar e se planejar. Então, hoje, quando a pessoa fala assim para mim, ah, quero fazer tal coisa, eu falo, tá, então vamos estruturar. O que a gente precisa fazer? Eu literalmente já começo a destrinchar ali, transformar aquele desejo num projeto. Nossa, Por eu mais me vejo que. exatamente assim, tentando resolver tudo, vamos colocar na agenda, vamos fazer. Exato. Então, eu nunca acho que não dá. Eu falo assim, de repente a gente não tem todos os recursos agora, mas vamos buscar. Então, quando alguém fala assim, ah, queria muito ter mais tempo, eu falo, quer mesmo? Então, vamos lá, o que que a gente vai ter que fazer? O que que a gente vai ter que otimizar na nossa vida? Quais são as ferramentas que a gente vai ter que implementar para tornar o seu dia a dia ali mais fácil? E assim é com absolutamente tudo. Então, na minha cabeça, assim, não existe uma coisa que a gente não consegue. De repente, vai demorar mais tempo, né? Então, de novo, trazendo um exemplo. Quando eu tava lá no mundo corporativo, eu falava assim para as pessoas, nossa, uma coisa que eu queria muito poder fazer, e naquela época, obviamente, que eu não conseguiria, era poder, sei lá, me exercitar em horários que a academia fosse mais vazia, assim, era uma coisa, era um desejo que eu tinha ali. A pessoa falava, ah, tá, ali, isso aí é só para quem é herdeiro, para quem. Mas eu falava, cara, tá bom. E aí, assim, obviamente que hoje eu não vou pra academia às 11 horas da manhã todos os dias, mas de vez em quando eu vou, de vez em quando eu consigo ali estruturar a minha agenda e eu vou em horários que a academia é muito mais tranquilo. E aí, por que que é legal dividir isso? Porque principalmente quando a nossa carreira vai ganhando ali, né? As coisas vão acontecendo, a gente vai tendo já mais sucesso, as responsabilidades, consequentemente, vai aumentando, o nosso dia a dia ele vai ficando mais pesado, né? Porque são mais coisas ali acontecendo. E eu falo que quando o dia a dia, a rotina já tá muito pesado, a gente começa a parar de sonhar. A gente começa a falar assim: nossa, eu só queria poder dormir mais. Eu só queria, sei lá, um dia sem trabalhar. Então a gente vai diminuindo um pouco os nossos sonhos. A gente vai ficando menos audacioso ali com as vontades de sonhar. E justamente esse comportamento vai deixando a gente mais triste. Por quê? Porque nós, enquanto seres humanos, nós somos seres múltiplos. Quanto mais a gente começa a limitar a nossa vida ali numa única esfera, menos criativo nós ficamos. A gente vai sentindo uma coisa estranha mesmo ali, é um incômodo de como se a vida estivesse passando sem sentido. Então eu falo que quanto mais responsabilidade a gente tem, quanto mais dinâmica tá ali a nossa rotina, mais intencional a gente precisa ser. Porque é muito fácil a gente cair nesse ponto de, ai, nossa, eu só queria poder não fazer tal coisa. Então a gente vai diminuindo mesmo ali os nossos sonhos, e isso é O uma sonho de grande armadilha. criança, né? Exato. Isso é uma grande armadilha. Eu falo assim, nossa, ainda bem que a minha versão do passado se permitiu sonhar com um dia ter flexibilidade de agenda. Porque senão, talvez hoje eu não teria o trabalho que eu tenho hoje, que me possibilita flexibilidade de agenda, flexibilidade geográfica. Mas se eu vivo isso hoje, é porque lá atrás eu me permiti sonhar, mesmo quando o cenário parecia, tipo, impossível. Ai, Então, acho que posso dizer que eu sou muito referência nesse sentido, assim. Se alguém falar, quero tal coisa, eu falo, então vamos fazer acontecer. Vamos criar aqui um projeto, vamos entender qual que é o passo a passo, por onde que a gente começa, com quem que a gente fala, qual que é o conhecimento, qual que é a habilidade que a gente não tem, que a gente vai ter que buscar e desenvolver. Então, eu sou muito essa pessoa, então acho que eu trago até também pela minha experiência de ter trabalhado tanto tempo com um projeto,
tudo vira um projeto. Nossa, que legal, né? Dá pra ver que você faz muito. Você almejou fazer isso, né? Você faz com vontade. É uma paixão que você tem, é uma coisa que você faz naturalmente, né? Tem gente que tem até dificuldade de falar assim: ah, isso eu faço de graça, porque é fácil. Mas é uma coisa que você precisa colocar no mundo corporativo ali, né? No meio de empresas e falar: não, isso é o que eu faço, é o que eu faço de melhor, vou cobrar por esse serviço. Então, Exato. é muito lindo ver todo esse brilho no olho que você tem dentro dessa sua consultoria, dessa sua empresa que você está criando. Antes de ter esse episódio, eu conversei um pouco com a Thalita, eu realmente gostei demais de ter tido essa conversa. É muito necessário a gente ouvir. Às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Tem esse livro, acredito que junta bastante com essas ocasiões. A gente retomar as perguntas. O que que faz a gente sonhar? O que que faz a gente levantar todos os dias? Então eu quero agradecer muito por esse episódio, com essa visão que você tem sobre produtividade, carreira, qualidade de vida. E quero saber se você quer deixar uma mensagem, onde te contatar, onde te mandar mensagem, te procurar. E se você quer deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo. Tá, bom, as pessoas me encontram eu tô no Instagram, lá eu sou @thalita.viana, Viana com N só. É, é, eu realmente acredito, tem até uma frase que eu gosto muito, que é uma coisa que eu repito pra mim diariamente, que é não se limite, se organize. Então, muito conectado com o que eu acabei de falar, mas é que eu realmente acredito que assim, se é algo que eu quero, eu vou fazer acontecer. Talvez demore o tempo que for, mas assim, se eu me organizar e se eu me estruturar, se eu colocar meu tempo e a minha energia nesse objetivo, não tem como não acontecer, sabe? Assim, eu sei que pode soar meio poliana, alguma coisa assim, mas eu realmente acredito que assim, se é algo que a gente quer, a gente se estrutura, se organiza, levanta as informações pra gente realizar, sabe? Eu acho que tem um discurso muito de a gente se limitar, a gente ouviu muito disso. Eu, por muito tempo, também achei que cara, se o meu objetivo era ter uma carreira corporativa, então eu vou ter que abrir mão de várias outras coisas. E aí, olha só que engraçado, né? O mundo corporativo me mostrou que não, que existem pessoas lá que têm uma vida multifacetada. E principalmente para quem tem múltiplos gostos, gosta, né, vontades ali, gosta de assuntos totalmente desconexos. E assim, eu adoro estudar também coisas que não têm nada a ver com o meu trabalho, porque isso, inclusive, aumenta o meu repertório, me ajuda a pensar ali em analogias. Então, eu gosto muito dessa frase do não se limite, se organize, porque fala assim, opa, peraí, então tem uma possibilidade. E quando a gente se abre para uma possibilidade, a gente se coloca ali em movimento e as chances dela acontecer é muito maior. Então, se alguém estiver ouvindo a gente aqui tá ali já pensando em abrir mão de alguma coisa, porque é a falta de tempo, é a correria. Esquece isso, se estrutura, se planeja, busca otimizar ali o seu dia a dia e se coloca mesmo ali em movimento para realizar seja lá qual é o desejo íntimo que você tem no seu coração, porque é, a gente consegue, a gente é muito mais capaz de realizar coisas do que às vezes a gente imagina, sabe? Então, e tirar projetos do papel é assim, a coisa mais entusiasmante, assim, acho que não tem nada que faz a gente se sentir mais vivo do que falar que vai fazer alguma coisa e fazer este algo, assim, é muito gratificante e traz todo um colorido extra ali para a vida. Que lindo! Parabéns pelo seu serviço. Eu só tenho a agradecer por todo esse ensino que você trouxe, essa trajetória, essa bagagem que você traz junto do episódio. Para quem está nos ouvindo, curte, comenta, dá 5 estrelinhas no Spotify, se inscreva no canal no YouTube. Esse foi mais um episódio do Pode Virar Referência. Muito obrigada, Thalita. Imagina, Júlia, foi um prazer.